Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez começando a nossa escola bíblica dominical. Nesta oportunidade nós trataremos sobre escatologia, como já anunciáramos antes, e daremos prosseguimento hoje na quinta aula sobre escatologia, mas hoje o tema em específico é o sermão profético de Jesus, que eu dedicarei aí 3 aulas para tratar desse sermão, porque é longo, são 51 versículos. E existem algumas particularidades nesse texto que deixam muitos estudiosos intrigados e não é, evidentemente, um dos textos mais fáceis da Bíblia. Mas, com a graça de Deus, nós iremos destrinchar um pouco desse texto, que é Mateus capítulo 24. Então, o sermão profético de Jesus, nós falaremos desse sermão aí em 3 oportunidades. Hoje falaremos dos 14 primeiros versículos. Na próxima semana nós daremos continuidade a partir do versículo 15 e assim sucessivamente até chegarmos lá no versículo 51. Que metodologia a gente vai adotar, né? Antes de mais nada. Então, a gente vai ler o capítulo 24, fazer a exposição desse texto, e eu dividi essas aulas em 3 grandes temas, para cada tema uma aula. Então, primeiro, nós iremos tratar hoje da destruição do templo de Jerusalém e daquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Próxima aula, trataremos da grande tribulação. O que é isso que chamamos de grande tribulação. Por último, a volta do Filho do Homem, ou a parousia de Cristo, como é o termo grego usado aí pelos escritores do Novo Testamento. Então essa é a metodologia das nossas aulas. Adotaremos então essa forma para facilitar a compreensão do texto de Mateus 24, e eu espero que, com a graça de Deus, a gente possa fazer aí a exposição desse texto. Quero te convidar então aí a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós leremos os 14 primeiros versículos desse texto. Está aí na tela, eu vou ler na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar na sua tradução aí de preferência. Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual é o sinal, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade ou da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A guisa de introdução aqui, irmãos, o sermão escatológico, ou discurso escatológico, ou ainda o sermão do Monte das Oliveiras, né, é um dos textos mais complexos do Novo Testamento.
E quando eu digo isso, eu quero que você entenda uma coisa. O evangelho é simples. A Bíblia nem sempre. Existem complexidades no texto sagrado que às vezes a gente precisa recorrer ao original e ainda a comentários e mais comentários para saber de que maneira navegar naquele texto. E esse é um dos muitos textos escatológicos que não são fáceis. A gente, quando entrar em Apocalipse, vai ver a problematicidade que é tratar com aquele texto. Tá? Por essa razão, nem sempre há unanimidade quanto ao significado desse texto que nós acabamos de ler. Então, há muitas divergências. Por exemplo, citar duas aqui. Há aqueles que interpretam todo o capítulo 24 de Mateus como sendo escatológico, ou seja, futuro. Há aqueles que caminham pelo meio termo aí. Existem elementos escatológicos, isto é, futuros, mas existem elementos que já se cumpriram historicamente no ano 70, porque Jerusalém é invadida por mandato de Vespasiano, manda o seu filho, o general Tito, que depois se torna imperador e devasta Jerusalém. Para quem quiser mais detalhe, Guerras Judaicas, do historiador judeu Flávio Josefo. Lá tem uns detalhes de como foi horrível aquele dia, de como foi terrível a matança. Rios e mais rios de sangue estavam ali no meio de Jerusalém, porque muitos judeus morreram naquele dia por conta das tropas romanas. Tá? Então, se você tiver curiosidade aí, Guerras Judaicas, lá do Flávio Josefo, é um livro que conta o que foi aquele dia terrível. No entanto, nós adotaremos a interpretação mais razoável no contexto desse texto de Mateus, sem, evidentemente, desconsiderar os sinóticos, Marcos e Lucas, que também registram esse texto. E eu vou adotar a interpretação aqui que eu chamo de histórico futurista. Por quê? Há elementos no texto que já se cumpriram, de fato, mas ainda existem pontos soltos nessa interpretação aqui que aguardam um cumprimento futuro. E é curioso, porque é isso que acontece com a profecia bíblica. Olha só um exemplo. Quando a gente usa Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, na parte em que fala sobre um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sabe esse texto? Ele não está falando primeiramente de Jesus. Ele está falando de Ezequias. Mas é só em Ezequias que se aplica? Claro que não. Também se aplica a Jesus. Então a profecia tem aquilo que a gente chama de dupla aplicação. Ela tem um cumprimento parcial e um cumprimento total. Isso que os teólogos reformados chamam de sensus plenior, ou seja, o cumprimento total da profecia. Tá? Então, a gente tem muito isso em algumas profecias. Ela se aplica, no primeiro momento, a uma pessoa historicamente, mas ela tem um cumprimento total no futuro. Então, isso acontece. E esse termo, histórico-futurista, você não vai encontrar no manual de teologia. Eu dei um nome para isso que eu estou interpretando aqui. Mas existe um perito em Novo Testamento chamado N.T. Wright, inclusive nesse livro aqui, nessa coleção que é bem introdutória para quem está estudando o Novo Testamento, que é a coleção Os Evangelhos para Todos, que ele vai comentar os 4 evangelhos, ele chama a atenção, lá nas páginas 153 e 154, pode passar aí, Everton? Ele diz uma coisa interessante. Não vai dar para os irmãos ler, mas eu consigo ler aqui para vocês. Não vejo motivo para... Ele está comentando Mateus 24, tá? Uma vez que temos esse sentido original bastante claro, o que o texto de Mateus 24 significa no contexto lá do primeiro século. É isso que ele está chamando aqui de sentido original. De deixar de entender o capítulo como indicador de outros eventos que se desenrolarão enquanto ainda estamos à espera do que Deus promete, o que começou no século I. E conforme o que Paulo promete em Romanos 8, que é fazer com que toda a ordem criada compartilhe a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, olha só, o próprio N.T. Wright percebe que nesse Mateus 24 a gente tem elementos que historicamente se cumpriram no ano 70, mas ainda existem elementos que não se completaram totalmente lá no ano 70. Ou seja, aguardam cumprimento. E ao longo das eras,
esses sinais estão aparecendo. Olha que coisa engraçada e ao mesmo tempo interessante. A imagem que o autor usa para falar do futuro de Deus é a imagem de uma mulher que está grávida e que está com dores. E à medida que se aproxima o nascimento, as dores aumentam. Não é verdade? Quem aqui já tem filho, eu acompanhei o parto da minha esposa e ela gritava horrorosamente no finalzinho do parto. Então, é essa imagem que o texto utiliza. Então, à medida que o fim se aproxima, as dores vão aumentando. Então, essa é a maneira que o autor do texto, que é Mateus, usa para representar como o futuro de Deus chega e aí se estabelece de maneira plena. Então, a gente vai aí rapidamente para o texto, para o desenvolvimento. Vamos falar sobre a destruição de Jerusalém. Percebam comigo, no texto de Mateus 24, o que está acontecendo. Jesus sai do templo, os discípulos estão ali com ele. Jesus está numa posição em que dá a visão de todo o templo. O templo é uma coisa assim, suntuosa. O templo de Jerusalém, construído por Herodes o Grande, era uma das maravilhas do mundo antigo, era uma coisa assim, esplendorosa, hercúleo o trabalho. Tanto é que na época de Jesus, esse templo ainda estava em fase de finalização, de tão grandioso é. Havia ouro em toda parte. E aí os discípulos ficaram encantados com toda aquela riqueza, com toda aquela glória, e aí eles dizem, Senhor, olha que belas construções. Jesus não se encanta com aquilo. Não é porque o templo não fosse belo. Jesus direciona a visão dos discípulos novamente para lá e diz assim, estão vendo tudo isso? E aí vem a profecia da destruição do templo, que é, curiosamente, a imagem do fim. A descrição que Jesus faz aqui é a imagem de como será o fim. A destruição de Jerusalém é essa imagem catastrófica do fim. Então, Jesus direciona os discípulos a olharem e ele diz assim, ó, tá vendo tudo isso aí? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Existe aqui um elemento que a gente chama em língua portuguesa de hipérbole. O que é hipérbole? É uma figura de linguagem que consiste no exagero de falar. Por exemplo, eu esperei você 1000 anos aqui e você não apareceu. Ninguém espera 1000 anos porque ninguém vive 1000 anos. É uma figura de linguagem chamada hipérbole que consiste justamente no exagero proposital da fala. Jesus usa isso aqui, porque se vocês forem, e alguns irmãos já foram aqui para Jerusalém, a gente tem um muro ocidental que ainda está de pé, também chamado de Muro das Lamentações. Então ficou pedra. Quando Roma invade Jerusalém, e foi uma coisa terrível, porque havia sangue, eles não poupavam nem grávidas. Todo mundo ia para a espada mesmo. Foi uma coisa terrível. Joséfo fala sobre banho de sangue em Jerusalém e o grito das grávidas que ecoava de um lado a outro de Jerusalém. Como o templo havia muito ouro, assim que os muros são derrubados, o que acontece? Um saque no templo, porque havia muito ouro nas pedras incrustadas. Então, as pessoas vinham e tiravam todo o ouro das pedras que estavam ali. Então, havia todo esse saque, toda essa destruição, toda essa imagem terrível do templo de Jerusalém. No entanto, como eu já reiterei, a parte ocidental ainda está de pé e você pode visitar, que é o chamado Muro das Lamentações. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa profecia de Jesus aqui é a iminente destruição do templo. Jesus falou isso 35, 40 anos depois, o imperador Tito invade Jerusalém com as suas tropas e os judeus são trucidados. E os judeus são mortos violentamente. Segunda coisa, quando Jesus olha para o templo e diz, ó, tá vendo isso aí? Vai ser derrubado. Jesus também está denunciando, porque foi nesse templo que a verdadeira religião havia se corrompido. Lembram quando Jesus entra no templo, pega um azorrague, que é um chicote, sai batendo em todo mundo lá que estava fazendo do templo um mercado? O templo era aquela imagem mesmo. Vendilhões no templo, gente negociando. Não é muito diferente do que acontece hoje em muitas igrejas, tá?
Judas só foi o primeiro a começar a ganhar dinheiro no nome de Jesus. Hoje tem uma longa fila aí de gente. Então, notem que Jesus está olhando para eles dizendo, ó, eu sou o verdadeiro templo. Eu sou o templo na sua plenitude. Jesus falou isso lá em João. Pega comigo a sua Bíblia e vá para João 14, versículos 10 e 11. Jesus disse que ele era o templo. E não só o templo, mas o sentido verdadeiro do templo. E é interessante que a gente observe isso, porque quando a gente vai para o Antigo Testamento e lê os Salmos, a figura do templo é central para a adoração de Israel. Vários salmos fazem referência ao templo. Davi faz referência ao templo. Como é bom estar, melhor estar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos lá fora. O átrio era a parte mais íntima do templo. Então há muitas referências na Bíblia a templo. Só que quando Jesus vem, ele ressignifica o templo. Isto é, ele dá uma nova roupagem, um novo significado. Porque ele vai mostrar que agora na nova aliança, que é uma aliança superior, o templo é um lugar, mas não é mais sagrado. Não existe geografia sagrada. Ah, esse lugar é mais sagrado que a minha casa. Não, o mesmo Deus que visita o templo é o Deus que visita a sua casa. O mesmo Deus que cura no templo, cura na sua casa. Porque não há mais geografia do sagrado. Porque tem gente que acha que o templo, que o monte é mais sagrado do que ficar de joelho na sua casa. Não é, não existe isso. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar, tem a ver com o coração. Então ele ressignifica essa experiência do templo. E ele vai dizer em João 14, lá no versículo 10 do texto, exatamente isso, quando ele vai falar para os discípulos sobre essa experiência que a gente está aqui chamando a atenção. E lembrem-se que João 14, João 15, João 16, João 17 é o discurso de despedida de Jesus. Porque logo, logo ele vai ser crucificado, e aí vai ressurgir, vai aparecer os discípulos, e aquela história que vocês já conhecem. Olha o que diz aí. João 14, 10. Você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Colossenses 1,15 vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível e nele reside toda a plenitude de Deus. Ou seja, ele é o significado do qual o templo é apenas uma imagem. Terceira coisa, o verdadeiro templo é escatológico. O verdadeiro templo, tabernáculo, ainda não veio, mas virá. E eu queria que você lesse comigo Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 3, o último livro da Bíblia, vai lá para o finalzão. Localize o versículo 21, penúltimo, Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. Alguns manuscritos dizem o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O verso 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Notem que Jesus está também apontando para essa realidade. A realidade em que Deus estará total, contínuo e plenamente com os homens e que não haverá mais nenhuma desordem. E que não haverá mais nenhuma dor, em que não haverá nenhum sofrimento, e nenhum sistema político é capaz de proporcionar isso. Nem do aspecto mais conservador, ou seja, da direita, nem do aspecto mais revolucionário, isto é, a esquerda. Nenhum desses sistemas.
Mas quando o tabernáculo de Deus estiver com os homens e Deus em comunhão com o seu povo, não haverá choro, não haverá dor, porque tudo isso faz parte da ordem passada e nós estaremos desfrutando dele com o Senhor em toda a plenitude, em toda a graça. Porque as coisas velhas já passaram. Então a queda de Jerusalém é, portanto, voltando para Mateus 24, um prenúncio do fim. O fim virá como veio a queda de Jerusalém. Então esse capítulo 24 de Mateus, que fala sobre a queda de Jerusalém, se cumpriu. No ano 70, isso já aconteceu. E da mesma forma que esse sermão de Jesus prenunciou o fim, e 35 ou 40 anos depois ocorreu, Jesus está dizendo, eu sou o profeta, acerca do qual Moisés diz, Deus levantará um profeta semelhante a vocês. É isso que a gente precisa entender com relação ao fato de que Jesus profetizou e Jerusalém caiu. Da mesma forma, o fim virá. Não há nada que possa adiar a agenda de Deus. Deus tem um plano pré-estabelecido e não existe potestade ou principado que possa impedir, o fim virá. Jesus está dizendo, assim como vocês viram Jerusalém cair, então vocês estão plenos de que o fim está chegando. E é curioso, quando a gente olha para o texto, porque Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos. Mas observe um detalhe em Mateus, que só aparece em Mateus isso aqui. Em Mateus, pode passar o próximo slide, Everton? Quando Jesus vai falar sobre o princípio das dores, olha que coisa curiosa. No versículo 3, os discípulos fazem uma pergunta tríplice. Notem que a pergunta não é só uma pergunta. São 3 em 1. Eles perguntam primeiro, quando aconteceram essas coisas? Isto é, a queda de Jerusalém. Segundo, qual será o sinal da tua vinda? Terceiro, e do fim dos tempos. E apenas Mateus registra essa tríplice pergunta dos discípulos. E é curioso, porque parece que Jesus inverte a ordem das respostas. Jesus começa respondendo a última pergunta que os discípulos fazem, que é o sinal do fim dos tempos. E aí, alguns teólogos, justamente porque ocorre essa inversão, vão dizer que Jesus só responde uma pergunta, que é o sinal do fim dos tempos. O que eu não concordo, e a gente vai ver por que eu não concordo. Porque vejam, primeiro, Jesus fala de alguns sinais do fim dos tempos. E o primeiro sinal que Jesus aponta no versículo 4 é cuidado. Começa com um alerta. Cuidado que ninguém os engane. O contexto do fim é um contexto marcado por mentira. E veja, sempre houve mentira. Mentira é uma coisa antiga, porque ela nasceu com o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira é uma coisa bem velha. Só que tem gente que se especializa nisso. Fala tanta mentira que ele acaba acreditando na própria mentira. E como dizia o líder da propaganda nazista, o Goebbels, uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Isso é mentira também. Porque continua mentira. Não importa quantas vezes você repita, ela é mentira. Mas Jesus está dizendo que há uma flagrante mentira no contexto social e religioso. Vejam, sempre houve mentira. No tempo do fim, a gente vai ter mentira flagrante. Gente que vai mentir em nome de Deus. E tem muitos propagandistas que estão aí, aparecendo, dizendo para vocês, com visões, com revelações, e enganando, e como diz Paulo, e sendo enganado. E tem muita gente indo na onda desses estelionatários da fé. Há um rebanho de gente seguindo esse povo. Por quê? Irmãos, tem muita gente que é cúmplice desses caras. Porque se estudassem a palavra de Deus, saberiam que eles são lobos devoradores. Porque se eles estudassem a palavra de Deus, eles saberiam discernir o que é um falso ensino. Mas tem gente que vai seguindo a banda. É ovelha no meio do rebanho, não quer nem saber. E esses caras estão arrebatando e levando milhões de pessoas para o inferno.
mas estão falando de Deus. Como se isso fosse já a garantia suficiente de que aquilo é verdade. Gente, o diabo faz milagre também. Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz, então ele é especialista na mentira. Então nem todo milagre que você vê televisionado por aí é milagre. Então tem muito camarada, como diz aí Jeremias 23, depois vocês leiam em casa esse texto aí, ó. O que acontece nesse contexto de Jeremias aí? O povo ia ser levado para a Babilônia. Apareceram alguns profetas dizendo, isso é mentira de Jeremias, esse cara está mentindo. Na verdade, teremos paz. E aí Jeremias vem com a profecia e diz, ai de vocês que falam em nome de Deus o que Deus não disse, que inventam visões, que dizem assim, o que Deus tem de melhor para você é uma vida financeira estável. Isso também é mentira. Porque quando chega o dia mau, e o dia mau chega para crente também, o que você faz? Porque quando chega a dor, o que você faz? Irmão, você ora na sua casa, pela sua filha, ou pelo seu filho, e Deus não cura. E aí, o que você faz? Você ora por um parente, Deus ressuscita, mas na tua casa morre alguém. Você faz o quê? Então, esses camaradas, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu falo abertamente porque eles estão mentindo aí, estão propagandeando visões da cabeça dele. Tem muita gente, crente, sendo levado para o inferno por conta da mentira desses caras. Jesus diz, cuidado, que ninguém o quê? Porque o fim é assim. Segundo sinal, falsos cristos. Olha o versículo 5 aí. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. É curioso a gente observar um detalhe, porque antes da queda de Jerusalém, já no ano 66, Jerusalém é destruída em 70, mas no ano 66, muitos falsos cristos apareceram se dizendo o Messias. Por isso que a gente vê direto os fariseus no pé de Jesus. Porque eles queriam saber se aquele de fato era um Jesus, era um Messias de verdade ou era um impostor. Porque muitos impostores já haviam surgido. E eu não falo desses falsos cristos que temos aqui no Brasil, essas coisas caricatas, né? A gente tem um Henrique Cristo. Não, aquilo é bobagem. Aquilo ali é gente que se tomar, sei lá, um tarja preta, alguma coisa, um clonazepam, alguma coisa, resolve. Aquilo é caso psiquiátrico, não tem nada a ver com religião. Aquilo é outra coisa. Eu falo de gente que conscientemente está mentindo e levando para si um rebanho gigantesco de pessoas. Então a gente precisa ficar atento. Jesus disse, virão muitas pessoas no meu nome, mas eu não autorizei ninguém a vir. Fiquem atentos, porque o fim será assim. Mas Jesus diz mais do que isso. Quando a gente olha para 1 João capítulo 4, versículo 3, João faz um alerta, dizendo o seguinte, filhinhos, cuidado, porque o espírito do anticristo já está no mundo. E é curioso, porque todo falso Cristo é também um anticristo. Todo aquele que não reconhece que Jesus disse, João, como Jesus veio e encarnou, é um falso Cristo. E João, lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 3, a parte B do versículo, ele vai dizer, tomem cuidado, porque há muitos falsos cristos no mundo. O espírito do anticristo já está agindo. Usa religião? Usa. Usa economia? Usa. Usa tudo. O diabo é o príncipe deste tempo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O príncipe desta época, deste tempo, desta era, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando você vê uma coisa que a gente olha assim, isso é muito inocente, não é inocente. Não é. Esse é uma marca do fim. Você sabe o que me dói, irmãos? Como alguém que já se converteu há 10 anos no Evangelho, é ver gente que sabe que aquilo é mentira e ainda segue. Que se submete a líderes que são, repito,
estelionatários da fé. Mentem, mentem, mentem. E para sustentar a mentira, chamam mais pessoas para mentir. Sabe o que é isso, irmãos? O contexto do fim. Gente sendo cega. Mas quando você pega a sua simples Bíblia e lê com o coração aberto, você descobre o problema. O problema sempre está em você. Um homem honesto com a Bíblia aberta logo descobrirá que ele tem muitos problemas. Então a gente vive esse contexto. Olha aí o versículo 6, Jesus disse mais uma coisa. Ele diz assim, ó, vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Alguém dirá, mas sempre houve guerra. É verdade. Só que no tempo do fim, lembra que aqui a imagem é de uma grávida, e à medida que ela está próxima da luz, as dores vão se intensificando, tá, gente? A imagem aqui por trás é essa. No tempo do fim, esse rumor de guerra e guerras aumentarão significativamente. Estamos vivendo uma entre Rússia e Ucrânia, que já há um tempo atrás havia anexado a Crimeia. Estamos vivendo em países orientais mais ou menos 180 guerras que ninguém fala. Temos uma guerra que não acaba entre Israel e Palestina. E guerras e mais rumores de uma terceira guerra mundial muito mais devastadora do que as duas maiores guerras do mundo, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que devastou a segunda quase 100 milhões de judeus. Uma guerra silenciosa. Uma guerra, por exemplo, invisível, de tecnologia, mas tão devastadora. Imagine se a gente tivesse uma terceira guerra. Por exemplo, com tanto armamento nuclear. Por exemplo, potências como Irã, Estados Unidos e Rússia têm bomba de hidrogênio. O que essa bomba faz? Ela desintegra a matéria. Vira pó. 10 vezes mais poderosa do que a bomba nuclear. Que já é um absurdo de potente. Você imagina se essas potências começassem a guerrear? Não ia sobrar planeta. Esse constante conspiração nos olhos de todo mundo, eles dizem, não, a gente está aqui em paz. Recentemente, Japão foi atingido por um míssil mandado da Coreia do Norte. Estados Unidos alerta, países próximos alerta. Por quê? Porque está chegando perto da gente. Então, as grandes potências estão sempre nesses rumores. O mundo está gemendo. Essa imagem que Paulo faz, nos apresenta lá em Romanos 8. A natureza criada está gemendo. Jesus diz mais uma coisa. Ele diz aí no versículo 7, nação se levantará contra nação e reino contra reino. É o que a gente chama de guerra por território. Dados do G1, por exemplo, falam que na América Latina existem pelo menos 10 regiões em disputa por território. Uma entre Equador, entre Chile, entre Guiana e outros, que a gente não ouve, e que recentemente foram parar na Corte de Haia por conta da possibilidade de um conflito armado entre essas regiões, por disputa de território. Então, a gente está vendo esses rumores de guerras, guerra por território, por exemplo, essa não tentativa de conciliação entre Rússia e Ucrânia, que já dizimou milhares de ucranianos. Crianças morreram. Clínicas, hospitais, maternidades que foram destruídas. É uma guerra que não tem mais limite, não distingue quem mais é inimigo e quem é civil. E que, por exemplo, com a anexação de um país no tabuleiro internacional, agora para a OTAN, há de novo gemidos, a Rússia dizendo, eu vou retaliar. Porque a Rússia é uma potência nuclear. Então, assim, o mundo o mundo está em agonia. Então, não se desesperem se, por exemplo, tivermos uma terceira guerra.
O mundo está nessa agonia. Jesus diz assim, não tenham medo, mas ainda não é o fim. Então, eu tenho, digamos assim, uma perspectiva escatológica um pouco mais pessimista, muito mais parecida ali com a posição pré-tribulacionista, embora eu não seja pré-tribulacionista, de que vai piorar muito antes de melhorar. Olha o que está acontecendo aí pelo WhatsApp, nesses jogos aí que incentivam malucos saírem, pegarem arma e matarem crianças aí. Né? O Chesterton, um grande escritor inglês, ele brincava dizendo, não foi o mundo que piorou, foram as coberturas jornalísticas que melhoraram. Dizendo que está pior, sempre teve, é porque agora a visibilidade é maior. E tudo que esses camaradas querem é palco. Eles querem aparecer. Querem ter um nome estampado lá, o maluco que matou tal criança. Por quê? Porque um dos sinais que Jesus disse é o amor vai se esfriar. Eu não considero ninguém. Meu negócio é comigo. Meu negócio é só eu mesmo. Eu sou, eu posso. É, digamos assim, essa elevação do ego. E para usar aqui uma imagem do Freud, grande psicanalista, quanto mais você não tem, menos você quer compensar a falta. Todo exagero é tentativa de compensar uma falta em alguma coisa. Então, gente que diz muito que é, não é. Mas o que esses camaradas querem é palco. É uma das, digamos assim, dos resultados aí. Veja também que Jesus fala sobre fome. Jesus fala sobre terremoto. Jesus fala sobre essas perseguições que irão acontecer aí no mundo. Antes de tratar sobre esse aspecto, notem que Jesus fala sobre um detalhe aqui. Ele fala, ainda no versículo 7, que haverá o quê? Fomes e terremotos em vários lugares. Alguém diz, sempre houve terremotos. Eu concordo. E muitos. Inclusive, um que devastou a cidade de Pompeia. No ano 62, essa província romana teve, assim, quase que toda dizimada. No ano 70, por conta do Vesúvio, esse vulcão, ela foi extinta. Um grande terremoto. Com lavas que jorravam pedras gigantes sobre as pessoas. Ou seja, dizimou a cidade. Verdade. Agora, o que o texto nos ensina é que haverá uma regularidade desses fenômenos sísmicos em lugares que antes não aconteciam. Era incomum acontecer. Era quase improvável que acontecesse terremotos no Brasil, por exemplo. E recentemente tivemos vários abalos sísmicos aí poderosos no Brasil, na Bahia, Minas, em vários lugares. Ou seja, como que isso é possível se o Brasil não está em cima de duas placas tectônicas? Como que isso é possível? Como que esses abalos estão acontecendo? Então percebe que há, digamos, uma regularidade desses fenômenos, de modo que a gente fica sem saber o que fazer. Mas o texto, no versículo 8, diz aí o quê? Mas ainda não é o fim. É apenas o quê? Versículo 8. O início ou o princípio das dores. A grávida está ainda dizendo, está dilatando, está contando, sabe? Você vai contando. Está assim ainda. Mas está tão difícil que eu queria parar o mundo e pular de cima do mundo. Não, vai piorar um pouquinho. Vai para o versículo 9, rapidão aí. Eles entregarão vocês para serem o quê? Perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Os discípulos foram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida. Atos capítulo 8, Atos capítulo 11, Atos capítulo 20. Milhares de cristãos trucidados, mortos. Continua, a igreja ainda é, não no Brasil propriamente, ainda não, pelo menos, uma igreja perseguida. Mas no mundo, a igreja é perseguida. Coreia do Norte, China.
Irã, Chechênia, Kuwait, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, em que ser cristão lá é uma lástima, e a pena quando você pego lá no Tajiquistão ou no Cazaquistão e é um seguidor de Jesus, eles pegam você, além de trucidar vocês, sabe, eles têm um método de tortura usado na antiga União Soviética para obter segredo das pessoas. Sabe como é que é? Sabe a tua mão? Sabe a carninha debaixo da unha? Então eles pegam uma agulha e começam por esse dedo e vão furando. E perguntam, você nega Jesus? Não? Então ele vai até completar os 10 dedos da mão. Você não parou? Vai para os pés. Porque há um clima de hostilidade a cristãos no mundo. Em alguns ambientes, quando você diz que é evangélico, já tem um tratamento horrivelmente diferenciado. Já te tratam com desdém. É cristão, já fazem cara de café sem açúcar. Todo respeito com quem toma sem. Eu não gosto. Aliás, eu tomo café sem açúcar para dizer que para quem não toma, deva tomar café com açúcar. Então, existe essa hostilidade. Mas Jesus disse assim, ó, calma, vocês serão perseguidos pelo meu nome. Digamos, quando você aceita ser Jesus, você é uma ovelha marcada para ser morta. Quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder, e pode acontecer, faz o quê? Achala. Veja, a boa nova é essa, você pode morrer a qualquer momento. Mas ainda que morra, sua vida será devolvida com toda a plenitude e você nunca mais irá morrer. Prosseguindo. Temos uma citação de Apocalipse 13:7, falando dessa animosidade contra cristãos, que é a seguinte. Aqui o anticristo já atuando contra os cristãos, contra a igreja. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda língua, toda tribo, povo, língua e nação. Próximo slide. A gente tem aí escândalos, ódio, traição entre as próprias pessoas no versículo 10. Vejam que há um clima de perseguição, mas há um clima de ódio. Porque, veja só, no contexto do primeiro século, por exemplo, ser um cristão era mais do que só ser odiado. Você chegava em casa e dizia que era um seguidor de Jesus, você era denunciado para o Império Romano que ia te expulsar de casa. Eu conheci pessoas que, quando chegavam em casa, o pai dizia, você não é mais meu filho, sai de casa, você agora é um seguidor de Jesus. Por conta do forte catolicismo ainda enraizado na cabeça das pessoas no Brasil. Mas num contexto do primeiro século, era ser vendido, era ser traído, era ser posto para fora de casa. Se dizer seguidor do Messias, de um tal Jesus de Nazaré, era isso. Olha o que Jesus diz aí, para a gente se encaminhar para o fim, no verso 11. Olha o que diz no verso 11. Numerosos falsos profetas. Sabe, muitos falsos profetas surgirão. Os falsos profetas se multiplicarão e atrairão para si milhares de pessoas, irmãos. Por quê? Porque a mensagem desses camaradas é a mensagem que vai deixar você feliz, o ego, você vai sair assim, se sentindo um Superman. Sabe, vai afagar mesmo o seu ego. Vai deixar você assim. Só que o problema de um evangelho que não te confronta ele também não te transforma. Porque se você vive a vida como a gente diz lá em francês, à la volonté, à vontade, e não há uma confrontação, você não está vivendo o evangelho de Jesus, que é negar a si mesmo. Lembra disso? Que é, às vezes, dizer, meu Deus, eu tenho que perdoar uma pessoa que eu sei que errou. Pois é o convite de Jesus. Então, a gente precisa ficar atento. Próximo slide, Everton. Pedro diz lá na segunda carta,
No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Isso haverá gradativamente. Próximo slide, para a gente encerrar. Jesus fala sobre o esfriamento do amor devido à maldade. A tribulação será como um processo de refinamento do ouro. O falso amor morrerá. O verdadeiro amor resistirá. Porque o verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. No versículo 14, Jesus fala sobre o fim. O fim vem não com os sinais. O fim vem quando o evangelho alcançar o céu, a terra, todo o planeta. Então virá o fim. Próximo slide, Everton. Abacuque 2,14. Isso vai se cumprir no fim. Que é, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem, ou como as águas cobrem o mar. Próximo, Everton. A esperança abençoada não é a libertação da tribulação, ou da grande tribulação, mas a nossa união com o nosso Senhor, ou a união com o Senhor. Em nenhum momento Jesus falou do dia e da hora da sua vinda, apenas de como será. Nossa vida deve ser um exemplo de paciência e esperança na parousia de Cristo, isto é, na chegada, no dia em que Ele vai surpreender a todos. Isso independentemente de tribulação. Próximo slide para a gente encerrar. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Então que Deus nos dê graça e nos abençoe para que a gente possa estar firme, esperando, aguardando com expectativa a volta do Senhor. Não com um caderno, não com um planejamento, mas esperando o dia em que o Senhor irá e invadirá a história para nos levar para consigo. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.